Uma das coisas que sempre me impressionou no mundo animal é que o leão, o rei da selva, pode tomar um pau de um grupo de hienas. É sobre isso que eu quero falar. Eu acredito que o leão, chamado Donald Trump, está armando para a cabeça dele e do povo americano, estadunidense. Vamos lá. Sabe, pessoal, eu sempre gostei de ver aqueles vídeos, né, do mundo animal. Acho que todo mundo teve curiosidade de ver. E às vezes, nem sempre o mais forte se dá bem. Você já viu o coice de uma girafa num leão? Que estrago que pode fazer? O coice de uma girafa pode inutilizar o leão. Veja, você vai encontrar esse tipo de vídeo. Então, quando eu vejo o Donald Trump gritando, falando alto, berrando, eu sei que os Estados Unidos é o rei da selva. Não, em termos de armamentos, não tem nem comparação. Você vai comparar o orçamento militar dos Estados Unidos com o orçamento militar da União Europeia, por exemplo. O orçamento dos Estados Unidos é de 800 a 1 trilhão de dólares anuais. Da União Europeia, juntando ali todos, uns 300 bilhões no máximo. Se juntar o orçamento militar dos Estados Unidos, pegar os 10 países que estão na lista, né, dos mais militarizados, se junta os 10, não dá o orçamento dos Estados Unidos. Então é o leão, com certeza, é o leão. Mas o leão, quando ele enfrenta uma hiena, que é mais fraquinha, as outras começam a, sabe, dar uma mordida aqui, uma mordida ali. E vão cansando o leão até a hora que o leão se entrega e perde. Então é muito comum acontecer isso no mundo animal. Principalmente quando o leão está sozinho, né? Se são 5 leões, é diferente a história, mas o Donald Trump é um leão sozinho. O leão, tudo bem, um leão meio velho e tal, mas é um leão sozinho. Os Estados Unidos está lá. Não dá para negar o poderio militar dos Estados Unidos. Mas tem 2 aspectos aí que eu quero chamar a atenção nesse vídeo que são extremamente importantes. Eu sempre falo dos inimigos externos e dos internos. Agora eu quero explorar um pouquinho mais com você essa dupla face do desafio beligerante dos Estados Unidos. Muito bem. Imagina então um grandalhão. Um grandalhão. E ele invoca com um baixinho, num boteco, num bar. Ele invoca com o baixinho, ele olha para o baixinho e diz: sabe uma coisa? Está me perturbando, eu vou dar um peteleco na orelha dele. Mas o que ele não sabe é que esse baixinho é mestre em capoeira, judô, karatê, MMA, e a turma da academia está ali, do lado. Não estão com ele, mas estão todos ali. Um está paquerando uma menina lá, a outra menina está ali trocando uma ideia com uma amiga, mas são todos da mesma academia. E quando começa a confusão, o grandalhão se embola no chão com o baixinho, e daí chega a mais fraquinha da academia, pega uma garrafa de uísque, pum, na cabeça do grandalhão. Acabou a festa, cara. Acabou a valentia. Sabe, é nisso que os Estados Unidos está se metendo, cara. Ele está mexendo num abeleiro muito grande. Esse abeleiro tem a ver com a China, que já mandou um recado. Acho melhor não se meter lá na Venezuela. Sabe aquele recadinho, ó, tipo chinês, assim? Tipo Xi Jinping? Eu acho melhor não mexer com a Venezuela. É grave isso, gente. É grave. Eles já disseram, Venezuela é um país irmão, América Latina é uma região que está em paz e que deve permanecer em paz, e não é uma boa ideia para os Estados Unidos entrarem lá. No vídeo passado eu falei de um dos líderes lá da Europa que ele falou das repercussões imprevisíveis e incalculáveis. É aí que está. Essa repercussão imprevisível e incalculável é aquela que o grandalhão não fez, aquele cálculo que ele não fez quando ele resolveu dar um pau no baixinho. Imprevisível. Ele não sabia quantos amigos estavam lá. Incalculável, porque ele não sabia que todos os amigos que estavam lá eram amigos da academia de artes marciais.
Então, é esse tipo de coisa. Eu sempre digo que os Estados Unidos é grande, mas não é dois. A verba, o orçamento militar deles é 800 bi, mas o orçamento militar do mundo é 2,800 bi e o militar do mundo é 2,4 trilhões de dólares. Ou seja, eles têm um terço. Foi esse o cálculo errado que a Alemanha fez. Ela mexeu com todo mundo, mexeu com o inglês, mexeu com o russo, mexeu com todo mundo. Ela tinha um grande exército, com certeza, um grande exército. Mas não dá, gente. E agora o Donald Trump começa a dar pitaco lá na União Europeia, irrita os líderes da União Europeia. A Alemanha já falou, não vem aqui dar conselho que ninguém precisa do teu conselho. Então, gente, a Europa, por exemplo, pode mudar de lado. No caso de uma confusão, o Donald Trump pede ajuda para a Europa sabe uma coisa, eu estou cansado, ou cansada, de entrar nessas tuas aventuras beligerantes, sabe? E dessa vez eu não vou te apoiar. O Donald Trump está provocando um desmanche da OTAN, gente. Entenda isso, ele está com essa atitude dele intempestiva e inconsequente, pode ser que a OTAN se desmanche rapidinho. E o Canadá foi aceito agora, numa cooperação militar lá da União Europeia, o Canadá foi aceito. Então, esse cálculo arrogante, essa coisa, porque veja, a Rússia invadiu a Ucrânia, Estados Unidos invade a Venezuela, China invade Taiwan, que é dela, que é da China, faz parte do território chinês. Aí começa a confusão lá, entre o Japão, entre a Coreia, tal, e começam a se direcionar para lá. Começa a direcionar para lá, de repente, um outro país, em qualquer lugar do mundo, diz, não, peraí, tá abrindo uma brecha aí, vamos atacar do outro lado. E o grandão começa a tomar pancada. É isso que eu quero dizer. A verba militar dos Estados Unidos é 800 bi, mas do resto do mundo é 1,6 trilhões. Então, o Donald Trump sente o bafo do dragão quando a China diz é melhor deixar a Venezuela em paz, os caras estão tranquilos, sei que tem algum problema lá no Maduro, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá na eleição, tá, mas tá tranquilo, deixa ele, não mexe lá. Não mexe na fazenda, no fornecedor de alimentos, porque não é só petróleo, ali é petróleo, mas a América Latina é alimentos, alimentos interessam a todos. Então, o Donald Trump recebe essa notícia e pensa assim, cara, mas espera aí, mano. Realmente a coisa é estranha. Juntando-se a isso, que as hienas juntas dão um pau no leão, tem um outro aspecto aqui que eu quero abordar, que é o aspecto interno. Esse sempre eu vou falar, porque parece que o cidadão estadunidense está despertando para algumas coisas interessantes. Eu estava fazendo um cálculo agora à tarde do orçamento militar estadunidense, do Departamento de Guerra, do Peter Hegseth. 2,2 bilhões de dólares por dia custa para manter esse aparato militar. 2,2 bilhões de dólares. Aí eu tive a pachorra de fazer um cálculo do quanto custa por mês, ou custava por mês, aqueles 200 mil funcionários públicos federais que o Elon Musk e o Trump e o... Como é que é? Voigt fizeram aquele corte. Quanto custava por mês esses caras aí? E percebi que por mês esses caras custavam 1,1 bilhão de dólares. Ou seja, o orçamento familiar de mais de 200 mil famílias foi impactado gravemente por um valor que os Estados Unidos gasta com defesa em 12 horas. O orçamento do mês, mês de trabalho, para aqueles 200 e tantos mil funcionários públicos, os Estados Unidos gasta em 12 horas.
Será que o estadunidense, o americano estadunidense não está se sentindo lesado, roubado? Sim, porque às vezes o cara não para fazer essa conta. Daí precisa alguém lá de fora, um brasileiro lá, fazer um cálculo e mostrar para os caras. E a mais pura realidade, gente. Custa muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí eu penso que vai crescer uma revolta. Tipo assim, nós não queremos guerra, certo? Não gostamos de guerra. Nós achamos que você está sendo muito mal intencionado com essa história da Venezuela, dizendo que é narcotráfico, tá? Assim como você fez lá com o Iraque e assim por diante. Mas acima de tudo, você está nos roubando. Claro que está roubando, porque porta-aviões e isso aí e tal, dá lucro para quem? Dá lucro para o povo americano? Não, dá despesa para o povo americano, dá lucro para quem fabricou, para quem vendeu, para quem dá manutenção. Para esses dá lucro. Ou para quem negociou, né? Interessante, né? Uma verbinha ali negociada e tal. Então, gente, é este o outro lado da moeda, da outra face. É exatamente o povo estadunidense fazendo esse cálculo. Fazendo esse cálculo e percebendo, cara, nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo sacaneados. Sim, porque se não tivesse esse 2,2 bilhões de dólares por dia, não ia faltar para pagar os funcionários públicos que ficaram no shutdown sofrendo pra caramba. Se humilhando, cara. Passa um amigo do cara, um pequeno empresário, o cara tem uma quitanda lá, tá negócio. Aí ele passa na rua do bairro, dele vê a caminhonete do vizinho dele, que é auditor fiscal do Tesouro estadunidense, na fila da cesta básica. Aí o cara passa do lado, ô fulano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você já pensou a situação, cara? Você já pensou a situação? Que humilhação, cara. E é isso que está prestes a acontecer agora em janeiro de novo, porque os democratas já disseram, vamos fechar de novo. Se não recuperar o Medicare, vamos fechar de novo. Que lambança, cara, que lambança. Se atacar a Venezuela, pode desencadear. O que é um catalisador, cara? Se eu lembro bem minhas aulas de química aí, se eu tiver meu professor de química assistindo aqui, eu peço desculpas, talvez, né? Esteja cometendo algum erro, tá? Não gostava muito de química, não gostava mais de física. Mas catalisador é um elemento que você, por exemplo, você tem uma reação química lá, você joga uma gotinha do catalisador, ele desencadeia toda a reação. Então, essa ação aí contra a Venezuela pode desencadear uma refrega internacional do tamanho de um bonde. E nessa refrega internacional, quem sofre mais é a Europa. E daí a Europa pode dizer assim, cara, não tô afim de brigar, meu, porque eu sei que eu vou tomar mais pancada que você, e a briga é tua. Então, se vire sozinho. E olha, e digo mais, se começar a quebradeira geral, talvez até o ajude teu adversário a te imobilizar e te mandar para um tratamento clínico. Seu maluco. Tudo é possível. Sim, porque é uma relação de cálculo, de custo-benefício. E hoje fala-se muito de geopolítica. No nosso canal aqui é política econômica internacional. Porque o assunto é cascalho, gente. O assunto é cascalho, é tudo, toda a política está sendo movimentada por acordos comerciais. Gente. Comerciais, é cascalho no jogo. Então, o nosso é política econômica. Por quê? Porque a gente sabe que é aí que está o ó do Borogodó, cara. Percebe? Então, esse recadinho que o Dragão manda, mais o recadinho do povo americano, que mais de 70% já disseram, não, somos contra. Somos contra. Tem problema das drogas? Tem. Tá? Gente, tem até o seguinte, vamos fazer um cálculo bem realista aqui. O que acontece se tirar as drogas dos americanos hoje? Você já pensou? Você já parou para pensar nisso, cara? Você já parou para pensar? Tira.
botamos uma cerca aí, arame farpado, tal, não sei o que, segurança, não entra mais droga nos Estados Unidos. Você tem ideia do que acontece? Os Estados Unidos surta, cara. Surta, velho. Então, tem muita gente lá nos Estados Unidos, que é 50% da droga mundial, consumida por 5% da população, que gosta do Trump, mas tá pensando assim, pô, cara, sabe uma coisa, esse negócio de parar de vir a minha droguinha aí, não tô gostando dessa história. Não, eu votei no Trump, mas não tô gostando dessa história. Cara, mas se eu ficar sem o meu, né, sem o meu lazer, minha diversãozinha, até, como é que faz? Um cara desse aí sem droga pode matar o Donald Trump. Esse cara surta, o cara surta, meu. O cara surta. Então, quer dizer, quando você mexe assim de uma maneira tão disruptiva, tão radical, tão drástica, você cria reações inimagináveis e incalculáveis, cara. Incalculáveis. Então a situação é complexa, não é complexa. Isso tudo exigiria um planejamento de longo prazo, sabe? Aceitar que a coisa vai ficar ruim por uns anos, e com calma, ir ajeitando e arrumando a coisa. Mas como que vão fazer isso se o cara que está comandando, no caso do Donald Trump, é o pior exemplo possível de inteligência emocional, de sabedoria, de trabalho, de transparência. É o pior exemplo possível. Como é que faz? Como é que faz? Meu? Não faz, né? Então, conselho para a Europa. Feche um acordo com o Mercosul e não se envolva nas confusões que os Estados Unidos vai criar daqui para frente. Não se meta. Conselho para o povo estadunidense. Cobrem uma mudança de orçamento do governo dos Estados Unidos. Cobrem o fim desse gasto fabuloso que, se bem usado dentro da educação e cultura e alimentação, pode garantir o tempo que vocês, estadunidenses, precisam para reconstruir o país. Sabe, para tirar o país da rota do abismo. Vai levar tempo? Vai. Mas vocês têm dinheiro, cara. Essa é a questão. Não esperem para tentar mudar a situação na hora que não tiver mais cascalho, que não tiver mais dinheiro. É tudo mais complicado. Tenha certeza absoluta, tudo é mais complicado. Aproveitem um resto, porque é um resto, que a economia de vocês está quebrada. É um resto de caixa que vocês têm. E não gastem em guerra, não gastem em besteira, cobre o governo para não fazer isso e usem isso na reconstrução do país. Não se metam, vocês não precisam se meter em confusão, não há necessidade de vocês se meterem em confusão. Deixa a China ultrapassar, se a China ultrapassar como o maior PIB, deixa ultrapassar. Vocês têm o quê? Tem 300 milhões de habitantes, os caras têm 1,5 bilhão, cara. 300 milhões contra 1,5. Quer dizer, deixa ele ultrapassar. Os desafios deles são enormes, são desafios de tirar centenas de milhões de pessoas da miséria, cara. Vocês têm ainda 37 milhões de pessoas na miséria, eles têm centenas de milhões. Parem com isso. Parem com isso, porque vocês estão correndo o risco, como eu falei. O valentão vai querer dar um pau no cara que ele sabe que não tem para ele. Ah, com esse eu posso, dou um cacete nele. Só que os outros, que podem não ir com a tua cara, mesmo que não sejam amigos daquele que está apanhando, podem pensar assim, sabe uma coisa? Nunca fui muito com a cara dele. Então, eu vou lá dar um chute na bunda dele. O cara tá dando um mata-leão, chega o outro e diz, olha, sempre tive vontade de dar um chute na tua bunda. E pum! Enfia um chute. Sabe aqueles sapato de bico de matar barata no canto? Sapatinho bicudo assim. Tem mulher que gosta, mas é um bico ali que, cara, dependendo de onde pega, Deus o livre. Imagine se uma mulher dessa olha pra ele, sabe uma coisa? Eu nunca fui muito com a tua cara. E dá-lhe uma bicuda daquela no meio das nádegas.
Cara do céu. Não preciso nem falar, né? Bom, então, gente, o que eu estava falando mesmo? De bunda? Não, estava falando de orçamento militar, essas coisas. Os Estados Unidos o Trump está levando os Estados Unidos para uma aventura, que era uma aventura insana, inconsequente, irracional. A Europa não vai se meter nisso. Não vai se meter. Agora, quem tem que tomar uma atitude mais forte é você, povo dos Estados Unidos. Tem que dizer, não, cara, não, loucura total, pare com isso. Pare com isso. O dizimista tem razão. Pare com isso. Vamos divulgar isso aí porque tá tudo errado, cara. O cara tá falando um monte de besteira, a gente caiu nessa lorota, votamos nele, mas agora não, na brincadeira ficou complicada demais, porque não tá baixando a inflação, o desemprego tá aumentando, o PIB tá caindo, as empresas não estão vindo, a inflação, os preços estão subindo, o Papa já tá encrencando com o Trump, o primeiro escalão lá, o Rubio, não sei o que, o Vance já estão olhando assim, cara, não tá batendo muito, né? Talvez a gente tenha que afastar ele por insanidade mental. Os republicanos já estão olhando assim, caramba, se continuar deixando esse maluco, ele vai afundar o partido. E vamos perder de lavada na próxima eleição. E com 67 senadores, eles conseguem impeachment o Trump. Olha o tamanho da confusão, gente, olha o tamanho da confusão. Como é que pode, né, cara? Como é que pode um ser humano despreparado, cara, desqualificado, desorientado, desiluminado? Que mais? Você me ajuda aí. O que mais? Coloque aí, escreva. O que mais? Então, espero que com esse recado que a China mandou de forma educada, né? De forma educada, não precisa gritar, não precisa, mas de forma de acho melhor, filho, você não fazer isso. Com todo o respeito, acho melhor você não fazer. Né? Não é por nada, mas acho melhor você não fazer. Então, vamos divulgar. Você pode ajudar o canal. Sempre falo, tem um Pix aqui, você pode ajudar o canal. Ajude. A gente divulga mais essas informações, compartilha mais, a gente aprende mais e forma um arquivo digital para o mundo, para as próximas gerações. Imagine se a gente tivesse esse arquivo digital da época da quebra da Bolsa de Valores de 29. Talvez não tivéssemos a quebra que vai ocorrer agora na Bolsa de Valores. Não propriamente quebra, mas um ajuste severo. Esse é o termo bonito que o pessoal usa, né? Não, quebrar é muito forte, vamos usar ajuste severo. É um eufemismo, né? Então, compartilhe, comente, se inscreva, mande um like, diga de que cidade está falando, dê a tua opinião, faça perguntas, mande um pix, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.